Olá, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Achas que Conheces? Já sabem, este podcast tem a parceria do Bairro Comercial Caldas da Rainha e conta com o apoio dos alunos da Escola Secundária Rafael Bordal Pinheiro, do curso de Audiovisuais. E hoje, mais uma vez, tenho aqui um convidado muito especial e eu tenho que me levantar para lhe dar um grande abraço, que é aquilo que costumamos fazer todos os dias de manhã. Portanto, isto vai haver aqui interferências e não sei o quê, mas pronto, é o que é. Não é? Fazemos isto muitas vezes. Já vem de longe a história, já Não vem é? de longe. Está bem de longe. Ora bem. Muito obrigada por teres aceito este convite. Tenho muito gosto em te ter aqui por vários motivos. Primeiro, porque conheço um bocadinho o teu percurso pessoal. Aliás, já nos conhecemos de outras andanças e de outras paragens. Quando aqui o Nicola era professor de Educação Física, que é uma coisa maravilhosa que se calhar grande parte das pessoas não sabe, não é? Ainda te lembras disso ou já não te lembras dessa parte da tua vida? Recordo-me perfeitamente. Recordo-me perfeitamente, até porque foi algo que eu comecei a sentir desde muito jovem, que era sentir que o meu lugar era na atividade física e desportiva. E, portanto, tive a felicidade de ser professor da Cláudia, estou no meu primeiro ano de serviço. Me apanhaste ali na melhor fase da minha vida, que é a adolescência, que é uma coisa espetacular, não é? Sabias tudo, já sabias tudo. Ela era aquela aluna que na turma nós estávamos a dar o briefing para os exercícios, o que quer que seja que tivesse destinado para aquele momento, e havia sempre uma vozinha, um olhar, uma energia desafiadora, e disse, já que é isso mesmo que tu nos queres dizer. E nós, embora não pareça, como professores, sentimos essas energias vindas de cada... E foi por bem, porque 26 anos envolvidos, estamos aqui com um projeto que estás a desenvolver e que é diferenciador e é de valor acrescentado, e sinto-me muito grato pelo desafio. Muito obrigada. No fundo, e em boa verdade, estamos todos a desenvolver projetos, e esse é mesmo o intuito deste podcast, é dar a conhecer quem tanto faz pela nossa cidade, seja a nível intelectual, cultural, económico, e tu és uma referência para mim. E tu ainda não sabes, eu vou explicar aqui, de que forma é que tu influenciaste aqui também este projeto. Mas vamos voltar aqui um bocadinho atrás, está bem? Ok. Portanto, tu não nasces em Portugal, Não certo? nasci em Portugal, Não nasceste em Portugal, tu tens raízes angolanas, não é? Sim, Parte da mãe, parte do pai. exato. Vens para Portugal, entras muito cedo nesta coisa do desporto, não é? Também, sabes que há aqui uma coisa muito gira, que nós hoje, um dia destes, gravámos com o Archil, ali do GEL, e há aqui, por acaso, aqui uma coisa... Match. Há aqui um match, porque o Archil dizia que foi a forma, através do desporto, também foi a forma de ele se sentir português e de se integrar e não é? De firmar relações e estas coisas todas. E o desporto efetivamente tem isto, tem esta, não é? Tem esta vertente de ligar as pessoas e de criar relações e se calhar muitos dos teus amigos hoje em dia ainda são pessoas desses tempos, digo eu. Sim, sem sombra de dúvida. Eu vim para Portugal com 2 anos de idade, portanto já faz 49 anos. Portanto, sou português, não sou português de sangue, mas sou português de alma e coração, sem sombra de dúvida. Fui viver, porque os meus pais foram viver para Fátima, e aí tivemos 8 anos. E depois reviemos para as Caldas da Rainha. O meu pai vinha trabalhar como professor de trabalhos manuais na altura, a minha mãe também era professora dessa mesma área, mas o meu pai começou aqui a trabalhar também numa empresa que havia, que era a Vimar, como designer gráfico. Aqui nas Caldas. Aqui nas Caldas da Rainha, sim. E eu aqui aos 10, 11 anos iniciei a minha atividade desportiva num clube que já não existe aos dias de hoje, na natação, que eram os Calimeros, que era a escola de natação. Funcionava na piscina da Escola Secundária Rafael Bordal Pinheiro. Alguns, talvez os mais jovens, poderão não ter conhecimento de que a escola tinha uma piscina, mas foi aí que iniciei a prática desportiva. Depois fui para os bombeiros, ginástica, e depois entrei numa vida em que se multiplicaram práticas em muitas áreas, desde o ténis de mesa, ao badminton, ao salto em altura, e depois a paixão pelo voleibol, que me ajudou a fazer uma carreira desportiva e seguir para o ensino superior nessa mesma área, e regressar então às Caldas da Rainha.
porque pronto, porque nós temos este problema, não é? Temos sempre um bichinho aqui que não conseguimos ser só uma coisa e, portanto, tu fazes este percurso no desporto, não é? Onde foste feliz, penso eu, e outro dia conversávamos sobre isso, onde foste muito feliz, não é? Essa fase da minha vida foi, de facto, em termos de. Nós vinhamos de um país diferente no início e depois de uma terra diferente, viemos de Fátima, tivemos 8 anos em Fátima, e então eu chego às Caldas da Rainha e a prática da atividade desportiva fez de facto que o meu grupo social passasse de ser só o núcleo familiar e passou a ser também um grupo de amigos que eram não só os da escola, onde eu apanhei colegas que vinham juntos desde o ensino primário, mas tinha não só o núcleo social da escola, mas também o núcleo social na altura da natação e depois da ginástica, e aí o poder da atividade física e desportiva em fases tenras da nossa idade, que não é só pela questão da saúde, mas pela parte da socialização e de aprendermos como é que nós podemos responder ao estarmos integrados num grupo, ao termos uma liderança que nos indica quais são os melhores caminhos e a pensarmos a vida como, e vamos brincar aqui um bocado com esta expressão, como um jogo. Claro. E, portanto, aprender jogando e a prática desportiva tem esse valor. Portanto, Essa componente também, sim, se nós não é? pensarmos que ainda hoje em dia há tanto jovem que só tem a oportunidade de, porque a vida infelizmente é assim, de tomar um banho em casa, mas na escola tem a oportunidade Claro. de ter acesso a regras e a condições que muitas vezes em casa não lhe são facultadas por inúmeras razões. Temos essa capacidade de viver num país que tem diversidade, mas também tem essa resposta para o crescimento e validação da sua população e Claro. dos seus magníficos portugueses. Portanto, fazemos aqui um percurso pelo desporto, que dura quantos anos, Nicola, mais ou menos? Eu fiz uma De vida. educação física, Caldas da Rainha, Foram São 26. Martinho, Sim, é? foram 26 anos de ensino, em que dei aulas nas Caldas da Rainha, tive essa felicidade dos primeiros anos ter tido lugar nas escolas do Concelho de Caldas da Rainha, onde foste minha aluna, mas depois, desde Torres Novas, Almeirim, Ponte de Sor, Tomar, Marinha Grande, Rio Maior, passei por imensas cidades da região centro de Portugal, e depois, mais tarde, no fruto do meu casamento, acabei por regressar às Caldas da Rainha, vivia em Santarém, mas depois regressei às Caldas da Rainha e inicia-se uma fase que, tendo também esta particularidade de ainda ser professor de Educação Física, abriu-se um novo capítulo na minha vida, que é o que está ligado ao setor criativo. Então, passamos da educação física e temos que enquadrar aqui como é que passamos da educação física pa- para a área, o curso que tu tiraste foi, eu acho, Design de como é que é? Design de ambientes, exatamente. Peço desculpa, tenho sempre uma dificuldade, porque antes era design de ambientes, hoje em dia é Design de espaços. design de espaços. E vamos enquadrar aqui um bocadinho a coisa. Como é que alguém que está ligado ao desporto, Uhum. não é? Não acorda de manhã e diz assim: eu agora vou tirar design de ambientes. Não é assim, é? Portanto, alguma coisa, teve que haver aqui um caminho, e tu é que me vais explicar, nos vais explicar a todos este caminho, como é óbvio, como é que tu chegas aí, como é que tu ingressas na ESAD. Sim, eu tive e tenho a sorte de ter pais que conseguiram aturar-me e aturar-me aos meus devaneios ou não em relação àquilo que eu queria fazer nas diversas fases da minha vida e sempre me acompanharam e portanto Sempre que apoiaram. sempre me apoiaram em todas as tomadas de decisão da minha vida. E acho que isso é um luxo, como professor e percebendo qual é a importância da escola e qual é a importância da família no processo de desenvolvimento do indivíduo. E portanto, os meus pais, como eram professores, estão agora aposentados da disciplina de trabalhos manuais, que agora é a EV e é a EVT, portanto eu, apesar de na área do desporto, muitas vezes ia às escolas onde os meus pais davam aulas e fazia algumas atividades. Ou seja, esta questão da relação com a matéria, com manualidade e até com os espaços, Não era uma era coisa desconhecida. não era desconhecida e era vivida já dentro de casa e ao acompanhar a profissão dos meus pais. Quando eu venho então para as Caldas da Rainha e já vinha nutrindo algum gosto por decoração, a comprar revistas de arquitetura, de restauração, hotelaria, um dia estou a tomar o café
acho que foi, enfim, na Rua das Montras, e abro a Gazeta das Caldas, o nosso jornal do concelho, uma das referências, vi um anúncio de que naquele ano ia iniciar-se a licenciatura em Design de Ambientes na Escola Superior de Artes e Design. Então tu integras o primeiro ano desse curso na Exatamente, ESAD. exatamente. Nos números clausos havia 2 vagas para quem já tivesse licenciaturas, eu candidatei-me a uma dessas vagas, na altura acho que tínhamos que escrever uma carta de intenção e depois ter uma microentrevista, e portanto consegui uma dessas vagas. E aí dá-se a passagem como é que eu ia dizer, o início de um percurso no setor criativo, que já vinha de casa, porque já sentia essa atmosfera, e entrei no primeiro ano do curso de Design de Ambientes. Nunca me vou esquecer da primeira aula que tivemos na disciplina que era Laboratório da Matéria e Forma, quando entrei nas oficinas de madeiras, e senti-me completamente arrepiado nas oficinas de madeiras da ESAD, porque aqueles cheiros da madeira, o circular à volta das mesas de trabalho, era algo que já vinham de casa e já vinha desde a minha meninice. E, portanto, sentir aquele impacto foi quase como que um retorno a um ninho, até arrepio-me a falar, porque a sensação foi de facto muito forte. E tinha um colega que estava ao meu lado nessa primeira aula, que é o André Valério, e ele disse assim: fogo, eu tinha saudades do cheiro de uma oficina. E eu virei para ele: não faz a mínima ideia do que está a acontecer aqui neste momento. E portanto foi um regresso muito feliz, e que a partir daí trouxe-me uma fase nova na minha vida. Sim. Portanto, o que acontece, mais do que um curso, não é, que tu foste tirar e que tu pensaste, pá, eu quero seguir outro caminho, ou quero ter outras valências, porque às vezes, não é, podemos tirar mais do que, ter mais do que uma formação e depois podemos não seguir, quer dizer, não há, mas mais do que isso, foi um sentimento de casa quase, não é, os cheiros, não é, tudo aquilo para ti te fazia sentido. Aquilo fazia sentido, não é? Exatamente. Transportava-te, se calhar, digo eu, com uma coisa muito importante, que era para a tua casa, para o teu ninho, para a tua relação com os teus pais, e que tu sempre viveste aqui na área da educação, ao nível dos materiais, e suponho que também fizessem coisas em casa, não é? Quem Sim, gosta em artes. eu dei muito os meus pais. Essa foi uma fase que, conscientemente, eu na altura já sentia, e agora tenho plena noção disso. Eu sou uma pessoa ligada às áreas das expressões, a expressão físico-motora e agora a expressão artística, não é? Portanto, embora não pratique, estou envolvido diretamente na área, e observava. Eu sempre fui muito interessado por, mais do que como é que se fazem as coisas, as tarefas, Como é que se as pensa? coisas, é o que é que está no behind the scenes, o que é que se passa para que aqueles momentos sejam possíveis de acontecer. E um amigo me dizia: tu és uma pessoa engraçada, pensas até um bocadinho do ponto de vista sociológico de como é que as coisas acontecem. Eu recordo-me que muitas vezes entrava em espetáculos e ia acontecer, seja eles desportivos, sejam culturais ou criativos, e eu tinha muito interesse como é que aquilo que está a acontecer à minha frente, quais são os processos que estão por trás para que aquilo O que é que leva a aquilo acontecer, aconteça. não é? Exatamente. Entrar numa sala de Quais é que são espetáculos. os meios para atingir o fim? Exatamente, o que é que nos traz, o que é que nos faz sentir na pele, no coração, no nosso sistema nervoso, como é que nós vamos construir um ambiente, e o design de ambientes aí casa muito bem, para que haja um output para que aquelas pessoas se comportem de determinada maneira. E Claro. depois perceber quais são os comportamentos que nós queremos gerar, ou que gostaríamos de gerar, e o que é que nós temos que construir por trás de tudo isso para que aquilo se concretize. E então entro na ESAD, continuo a dar aulas de educação física, mas cada vez mais envolvido e a perceber o potencial da criatividade nas outras áreas sociais. E tive a imensa sorte, acho que foram os 4 anos mais felizes da minha vida no ensino, de trabalhar em Rio Maior com um programa do Ministério da Educação, e creio que em parceria com o Ministério da Segurança Social, que era o PF, Programa de Integração, Educação e Formação, em que nós trabalhávamos com um grupo de alunos que eram sinalizados do CPCJ, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, e Tribunal de Nós. Correto. E ao trabalhar com este grupo de alunos e a frequentar a licenciatura em Design de Ambientes na ESAD,
de que modo foram anos fabulosos, porque tudo que eu recolhia ou aprendia na ESAD, eu levava como apor para esta população específica. Exatamente. E perceber o impacto que a atividade Abraçavas aquilo que estavas a aprender, não é? Para, no fundo, consolidar depois numa comunidade específica. Exatamente, tanto que depois terminou esse programa e eu volto ao ensino normal, vamos chamar assim, e apoderou-se de mim uma frustração, porque o ensino é das atividades mais novas que eu conheço, mas tive a sorte de me poder confrontar com o meu estilo pessoal, a minha natureza pessoal, com um grupo de alunos específicos, onde eu via que havia de facto um espelho, de que aquilo que eu trazia de novo, muitas vezes da ESAD, tinha um efeito específico para aquele público em específico. E fazendo Também sentias, peço desculpa estar a interromper, também sentias que era um trabalho acrescido, não é? Dentro de ti, de certeza absoluta, não é? Era uma valorização pessoal muito grande, no sentido em que estavas a ajudar um público muito específico, não é? Sim. Com a tua formação, com aquilo que estavas a aprender e da forma que os estavas a acolher neste projeto. Sim, não é? fazia sentido. Fazia de facto sentido aquilo que eu trazia de casa, aquilo que eu trazia do setor criativo para o processo de ensino-aprendizagem, para uma população, um público diferenciado. Também se calhar já com uma visão mais alargada, não é? Mais abrangente, no sentido da aprendizagem também, que não era não é? um formato tão, não é? Que dava-te aso a que tu pudesses explorar as coisas de outra forma, não é? Essa foi uma fase muito feliz, porque eu continuava a ser professor de Educação Física desses alunos, mas depois o programa dizia que tinha que dar a área de projeto, informática, TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação, e portanto a perspectiva com que eu abordava os conteúdos para aquele grupo diferenciado era completamente diferente e potenciada pelo Centro Criativo. E como eu há bocado dizia, que tenho por estilo próprio, natureza própria, a sede de procurar diferentes perspectivas de abordar um fenómeno, depois aquilo foi explosivo. Como é que nós trabalhamos com um grupo de miúdos específico? É tal e qual como nós podemos trabalhar com um grupo da terceira idade, com um grupo de alunos que possam estar mais motivados para um ensino mais formal ou menos formal, para um cidadão que apresente determinadas características que não têm que ser problemas, Obviamente. mas são apenas e só características. Aliás, às vezes são oportunidades. Oportunidades. E é ver, tem esta característica que eu não sei se não é um defeito, se eu quero acreditar que não seja um defeito, que é ter a tendência a olhar para o copo meio cheio. É perceber o que é que há de diferente naquela pessoa, naquela situação, que nós podemos potenciar em prol de um bem comum, de um bem maior. Então, portanto, abraças este projeto, um projeto feliz, e conhecendo eu como te conheço e já disse isto, volto a repetir, de certeza que te preencheu em muito. Mas em boa verdade, vamos caminhando, não é? E vamos chegar aqui a um ponto em que aparece a palavra silos na tua caminhada durante o teu curso, não é? Sim. E quando é que isto aparece? No último ano da licenciatura em Design de Ambientes, que agora é Design de Espaços, o professor Rui Roda lança-nos um briefing que era fazermos uma proposta para uma estrutura industrial na cidade. Que, curiosidade, a rua que passa à frente desta estrutura industrial é a rua que delimita o centro histórico da cidade, da zona, entre aspas, chamar periférica. E nós, como alunos, respondemos a este desafio do professor e o meu grupo, que era o André Valério, meu amigo de longas jornadas, e a Ana Vieira, pensámos não o que é que nós podemos criar ali, uma ideia random. Mas desculpa dar-te a interromper, mas sabes que estas conversas, não é, têm que ser mesmo assim.
Mas quando o professor lança este desafio, era no sentido da reestruturação do edifício ou percebes? É que é a minha, que pode ser também as perguntas de quem nos está a ver, Sim. ou seja, o desafio era exatamente o quê? Era reestruturar um edifício que tivesse devoluto, era uma nova abordagem a um edifício, qual é que era exatamente aqui Sendo eu o objetivo? de formação como professor, eu acho que é desejo de quem formula um briefing que tem a ver com algo de real, que neste caso era aquela estrutura, aquele edifício. O desejo será sempre, e todos dizemos isso muitas vezes na nossa vida, ok, é muito académico, mas depois na realidade não se transforma. E eu acredito que o professor nos tenha dado esse briefing porque via ali um potencial, e não sei se ele pensaria que o projeto viria de facto a ser real, a ganhar vida, mas o que é facto é que depois de apresentarmos o projeto em ambiente da faculdade, um dia eu vou passar de carro em frente à estrutura e disse assim, espera lá, nós já pensámos no que é que era possível fazer aqui, será que é mesmo possível? E teve aquele movimento que eu nunca me hei de esquecer, o que é que teria sido os 15 anos depois desse momento na minha vida, foi pôr o pisca e entrar no edifício e perguntar se o edifício estava disponível para ser alugado. O que é que eu fui fazer? Então, O que é que eu fui fazer? ou seja, foste meter aqui num cargo de trabalho, caramba. Exatamente, eu não fazia a mínima ideia do que iria acontecer depois. Lá vamos nós, Ele mais, lá vamos nós, gostamos de andar sempre aqui, não é? à coca para perceber onde é que saímos fazer qualquer coisa. Lá vamos nós, E a meter resposta- outras Mas mesmo até pequena. E a resposta foi positiva, desde que houvesse ali um processo de negociação que veio a acontecer. Uma vez mais, os meus pais apoiaram porque havia um investimento inicial a ser feito. Tive essa sorte e a partir daí inicia-se uma jornada que vai fazer agora em agosto de 2025, 15 anos de vida, que é a criação do projeto Silos Contentor Criativo, que não mais é do que um centro cultural criativo. Eu não gosto muito de utilizar a expressão cultural, porque esse é outro fórum de discussão, mas um centro criativo informal que tem como objetivo potenciar ou ajudar, colaborar à ligação entre aquilo que é a cidade e aquilo que é a Escola Superior de Artes e Design. 15 anos envolvidos, estamos aqui a falar e a refletir um bocadinho convosco sobre esta situação, não aconteceria estarmos a falar com um agente da cidade, ok? Sobre conteúdos que têm a ver com o setor criativo, através de alguém que tem tido esta experiência de tentar articular esta população e esta massa de criativos que nos visita e os próprios agentes da cidade, neste caso. Para quem não conhece as Caldas da Rainha e nos está a ver, Spotify, YouTube, pronto, entrou, por acaso encontrou aqui o nosso podcast, Os Silos. Os Silos é um edifício, não é? Um antigo, ajuda-me aqui com as Moagem. uma antiga moagem, não é? E portanto que tem salas e salinhas quer dizer, eu acho são os que silos contentores criativos. eu acho que entrava lá, aliás, um dia destes vou fazer isto contigo, que é entrar lá para descobrir exatamente todos os recantos daquela casa, porque deve ser, ali devem-se ter passado muitas histórias, passou ali muita gente, não é? Sim. Ahm, Tentando responder à tua pergunta barra desafio, é importante perceber que aquela estrutura tem mais de 50 anos, aquela estrutura física tem mais de 50 anos, é uma estrutura física com uma volumetria de referência assinalável, considerável, não é? Facilmente identificável na malha da cidade. não é preciso passar para ver. E o início dá-se com a família Pai Vistosa, que até à data continuam a ser e serão os proprietários daquela estrutura. Ao que me é dado a conhecer, nos anos 2000, sua atividade de moagem, porque de facto os cereais eram precisos ser moídos e lavados para serem depois distribuídos pelas padarias, pastelarias da região, e portanto tem esse histórico de um envolvimento com a comunidade
Houve um trabalho de uns alunos que fizeram lá, que depois tinha uma descrição, uma memória descritiva, onde antes se produzia para alimentar o corpo, hoje em dia produzem-se conteúdos para alimentar a alma. Portanto, conseguimos acabar quem conhece o projeto consegue acabar a frase. E estes 15 anos foram utilizados, não é? A transformar aquela área, aqueles 7 pisos, em áreas de produção. Aqui eu chamo não ateliês, não estúdios, mas unidades de criação. E durante estes 15 anos, muitos milhares de pessoas, garantidamente mais de 65 mil, terão passado a visitar e a ver o que é que lá acontecia, e garantidamente mais de 700 pessoas terão tido ali o seu local de trabalho. Portanto, eram salas muito grandes. Alguns abertos ao público, outros não é? Outros não, sim. Claro. Portanto, há uma dinâmica de relação com a Escola Superior de Artes e Design, que é, no fundo, os alunos têm a possibilidade de ter ali um espaço e um laboratório, quer seja para criarem, quer seja para exporem, quer seja para levarem à peça as suas peças de teatro, os seus concertos, terem, de facto, um laboratório onde podem experimentar, e depois fazer-se essa ponte com a cidade. Portanto, nós somos apenas um eixo que ocupamos uma parte da moagem Ceres, que é como se chama aquele complexo. Exatamente. Portanto, a moagem Ceres tem dentro de si vários projetos, dos quais um é o Silos Conditor Criativo, que ocupa uma área. E, portanto, nós primamos, o nosso desejo é, de facto, proporcionar aos alunos e aos criativos que vêm para este território uma relação com o próprio tecido empresarial, com o próprio tecido comercial e com a própria escola, claro, fortalecendo assim um setor criativo numa cidade que há poucos anos de criativos e que tem o selo de cidade criativa da Unesco na área do... Mas diz-me uma coisa, isto dito assim, isto parece tudo muito bonito, não é? Portanto, é uma história linda que nós estamos aqui a contar a toda a gente, não é? Porque nós que tentamos fazer coisas todos os dias, isto aos olhos dos outros às vezes parece muito bonito, mas não é. Isto é a realidade, não é? É a parte bonita da coisa. É a parte bonita da coisa, e efetivamente enche-nos. Não é? E eu falo no plural por isso mesmo. Portanto, tu és um agente cultural muito importante na cidade. Eu também tento fazer o meu trabalho nessa área. Isto enche-nos por dentro e não é preciso as pessoas virem dar os parabéns ou agradecer, ou seja o que for, não é? Porque nós sabemos que estamos a dar o melhor de nós próprios, sendo que pode sempre haver erros e podemos não estar no caminho certo. Sim. Pronto. Existe. Enquanto negócio, houve aquele momento, como eu já tive ao longo da minha vida, enquanto empresária, a dizer assim, pá, eu vou mandar isto tudo ao ar. Ou nunca tiveste isso? Eu não sei se chora, não sei se ria. Nos abraçamos aqui os dois a chorar. Porque isto são duas partes, porque isto é muito, e eu acho que nós nos identificamos muito nisto, que é, nós queremos fazer acontecer, caramba. Sim. E sabemos como é que havemos de fazer acontecer. Sim. E isto pode até parecer pretensão, longe disso. Mas depois temos toda a outra parte, que é, isto é difícil, isto não é fácil, isto não é como as pessoas pensam, isto é muito complicado. Sim. No meio disto tudo, o que é para ti o mais complicado? É muitas vezes lidar com tanta gente, é muitas vezes o negócio em si ser difícil realmente. Ao longo destes anos, qual é que foi a tua maior dificuldade? Neste projeto em específico? Neste projeto em específico, a validação de um projeto, porque somos todos humanos, na minha perspectiva, depende de uma enormidade de fatores. Sejam eles em estrutura vertical ou horizontal, com os teus pares, ou com as entidades parceiras, ou com as entidades que te podem subsidiar, ou com a empatia que tu crias com pessoas que querem estar presentes no projeto e que reconhecem a importância do projeto
na sua vida pessoal. Correto. Isto é um permanente desafio de quem quer fazer coisas. Utiliza-se muito a expressão do empreendedor, ok, sim senhor, quem Eu acho empreende em que determinados somos- setores, Temos formigas nos pés, nos grande pés, parte das vezes. o não querer estar parado e depois o contexto. E o contexto, inevitavelmente, e tu já terás passado por isso, em determinada fase do teu projeto, as pessoas tinham determinada expectativa. E é uma dificuldade do ser humano, primeiro, afinar a curiosidade que vai na sua alma para levar um passo à frente, e a outra é o modo como gera as expectativas. Nós temos aí uma dificuldade, que é como é que nós vamos satisfazer as expectativas dos nossos, vamos utilizar, clientes, utilizadores, sem comprometer o propósito pelo qual nós dedicamos a um projeto. Claro. E tudo tem a ver com contexto. Hoje em dia, nós certamente teremos uma relação e desenvolvemos ações para quem nos procura ou para quem nós queremos que nos procura ou procuramos, ou temos no íntimo da nossa razão que vamos ser uma mais-valia para. Temos uma guerra na Ucrânia, temos uma guerra na faixa de Gaza, temos uma dificuldade de situação política atípica, Brutal. temos parceiros que aparecem e que desaparecem, nós vamos nos mantendo ao longo do custo. Portanto, aquilo que era expectável acontecer há 15 anos, quando eu iniciei esse projeto, e aquilo que é expectável que aconteça agora ou a partir de agora, é completamente diferente. Cabe-nos a nós, no íntimo, ou pelo menos cabe-me a mim, eu sinto essa responsabilidade, no meu íntimo, porque agora tenho muito mais ferramentas à minha disponibilidade e porque existem muito mais recursos, quer dizer, nós conseguimos fazer uma produção audiovisual just like that, não é? Um telemóvel resolve muita coisa. Antigamente isto não era possível. Isto é um game changer completamente diferente, ou temos acesso a quantidades de informação que agora temos dificuldade em selecionar a informação para fazer as coisas, quando antigamente nós tínhamos que à procura dos canais, das ferramentas e do público-alvo, quando hoje está a uma distância. Portanto, o jogo é completamente diferente e as expectativas do público são completamente distintas, embora nós saibamos que a condição humana reside na sua sobrevivência e subsistência em determinado contexto, nós temos que ir afinando. E isso é uma dor. É uma dor, mas que nós temos tido eventualmente a felicidade de saber ver nessa dor uma felicidade, ok? Aprender, como diria o outro, faz aquilo que não gostas ou que odeias, mesmo como se adorasses fazê-lo. Porque existe um bem maior, e quando tu sabes, ou tens essa sensação, ou tens o feedback de que estás a fazer algo positivo para a vida das pessoas, então te tornas-te a pessoa mais teimosa do mundo. Completamente. Não é? Pega-te nós somos. Não é? Chamam-nos teimosos, nós eventualmente achamos que somos decididos ou somos obstinados por determinada coisa, porque ao longo do tempo os contextos vão mudando e nós temos, fruto de muito esforço, tentado na procura permanente de uma solução para determinada coisa, encontrar soluções para tantas outras. E depois é um trabalho permanente que depois se torna, em determinados momentos, quase que intuitivo. Claro. E depois, quer dizer, é cálculo de risco, é a procura, é a oferta, tem que resolver, quem é que eu vou resolver? Por este caminho vou por outro. O outro, ok. Somos portugueses, portanto vamos sempre safar, de alguma forma. Estamos cá uns para os outros. Temos a sorte de sermos portugueses, vivemos num território tão pequenino, com tanta diversidade e capacidade, mas há que ser otimista e perceber, é claro que há sempre uma base de sustentabilidade para que as coisas possam andar, para que nós possamos ter uma casa onde chegar ao final do dia, alguma coisa na mesa para comer e podermos ter uma vida social rica e podermos transmitir e beber dos que partilham da comunidade connosco. E em boa verdade, estarmos preenchidos às vezes com tão pouco, que é o nosso contributo. Eu acho que essa parte... Deixa-me só interromper um segundo. Eu preciso de saber quando é a meia hora, está bem? Alguém está a contar? É? Ok, está bem, obrigada. É algo que eu conscientemente acho que herdei dos meus pais, que o ter passado pelo ensino. O professor pode passar uma aula, pode passar uma semana, pode passar um mês, um semestre, às vezes um ano, um ciclo de meses de um ano, a fazer um trabalho para um grupo. E existe um aluno que não corresponde satisfatoriamente, na perspectiva do sistema de ensino, àquele trabalho. De repente, aquele aluno faz uma atividade com sucesso, por pequena que seja.
o professor esquece De tudo o que está para trás. rapidamente, imediatamente, ok? E tu percebes que isto Que o é caminho é duro, mas que nós temos que apoiar-nos nos momentos que nos dão esperança, Claro, estando certos daquilo que nós estamos a fazer, claro. não é? E, portanto, o professor sofre, sem sombra de dúvida, por um aluno que quer que... Mas a partir do momento em que ele faz algo de... Acabou, passou, tudo o resto, o professor já nem Tudo se o que está lembra. para trás Então vamos pegar, deixa-me entrar a volta, então essa próxima que vem, mas nos outros, ou de determinado... Então, olha, e porque estamos aqui já na meia hora e precisamos também de falar aqui ainda de uma coisa muito importante, se bem que estávamos aqui a dizer, não é meia hora, temos nos 33. Mais, estás a ver, tu estás a ver o profissionalismo Desta tu equipa, estás a desta ver equipa, o muito bem. profissionalismo desta equipa, isto é fabuloso. Hum, Pronto, eu estava-te a dizer, peço desculpa, agora até me perdi aqui um bocadinho, Hum. que selos contentor criativo, espaços, as pessoas podem visitar, certo? Portanto, convidamos aqui as pessoas a visitar alguns dos criativos que lá estão e que têm os seus espaços abertos para que o público os possam visitar. Portanto, para que saibam, e tantas pessoas passam aqui pelo Senhores da Ciente que me dizem onde é que eu posso visitar os criativos da cidade, não é? Quando a cidade é conhecida por isto. O Chiles Contentor Criativo é um destes sítios, não é? Portanto, tens muitas pessoas que têm a porta aberta, os seus estúdios abertos, a que as pessoas possam, a quem vem, visitantes ou pessoas que estão interessadas em fazer negócio, seja o que for, a comprar peças, Sim. não é? Pronto. Neste momento, na estrutura Silos Contentor Criativo, que está na Moagem Serres, nós temos 19 estúdios. Perdão. E nestes 19 estúdios há uma diversidade rica de criativos, cada um nas suas áreas. E são espaços de trabalho, são unidades de criação-produção. O que nós fazemos, ou aquilo que eu procuro fazer, é que as pessoas entrem em contato comigo através do site silos.pt, Para ali, silos.pt, exatamente. e coloquem, ou também têm o contacto telefónico, perguntarem se podem visitar ou quando e o que é que podem visitar. E nós intermediamos isso porque aquilo que nós não queremos é termos espaço onde os criativos possam criar e produzir, espaço de criação, produção, e serem interrompidos. Portanto, é uma questão de lisura, porque é o seu espaço de trabalho, é o seu espaço de criação, e, portanto, nós intermediamos com agendamento a visita e este ano vamos ter pelo menos 2 Open Days onde a comunidade poderá ir ver exatamente o que é que se passa lá para as pessoas poderem ir aos ateliês e os ateliês estarem preparados para receber visitantes e potenciais colaboradores ou clientes. Tu fazes muitas coisas nos Chilos, mas há 2 projetos e temos aqui 5 minutos para terminar mais ou menos, portanto tem que ser assim uma coisa resumida. Que eu preciso falar. Primeiro, tu tens um lugar específico, há concertos nos Chilos que as pessoas podem assistir, portanto há um cartaz cultural que as pessoas podem seguir, não é? Constantemente, mas há um especial que eu gostava de te dizer o quão importante foi para mim, que foi um evento que tu alavancas já há uns anos que se chama O Ficas, portanto, que não é um projeto que nasce na tua cabeça, mas de pessoas, de estudantes da ESAD, não é? Dizias-me tu um dia destes, onde tu apresentas algumas pessoas que estão nas Caldas da Rainha e que têm projetos e projetos bons. E daí é no Ficas que o Nicola, estavas-me a dizer que fazes em média 3 por ano, Sim, mais ou menos, 3, não é? 4, sim. É no Ficas que eu começo a ganhar ainda mais interesse em levar para a frente este podcast. Foi no Ficas que eu conheci uma série de pessoas importantes que me encheram a alma, com projetos maravilhosos, com coisas consolidadas. Estamos a falar que há muitas pessoas a fazer coisas muito boas na cidade. O Nicola tem o contacto destas pessoas e dá a conhecer à comunidade estas pessoas e, portanto, quem tiver a oportunidade, eu lanço aqui o repto de assistirem, porque é efetivamente para quem gosta, lá está. Para quem tem estes problemas, como nós temos, não é? Para quem tem estes problemas, como nós temos, é efetivamente um evento muito, muito, muito giro, onde vão conhecer pessoas muito interessantes
com projetos muito, muito interessantes. Podíamos fazer outro podcast só a falar do Ficas, mas não vai dar, porque eu quero introduzir aqui também uma coisa muito tua, que é o bazar à noite. E aqui eu quero que tu me fales um bocadinho do bazar à noite, que tantos já conhecem, mas para quem não conhece, o que é o bazar à noite? Vou ser um bocadinho aqui, atrevido e dar duas frases Assim, em relação, sim, em 3 minutos, em relação ao Ficas. O Ficas foi um evento que nasceu como qualquer projeto, bom projeto, à beira à mesa de um café. E o objetivo era colocar alunos e pessoas da comunidade a falarem no mesmo espaço, a falarem sobre aquilo. Quem são, e o que é que fazem e quais são os seus sonhos de futuro. Okay? Portanto, e aí tínhamos um fator pessoal, um fator humano e um fator profissional. Portanto, são sessões que nós realizamos 2 a 3 vezes por ano, onde eu convido 5 a 6 autores, que podem ser criativos ou pessoas do tecido local, seja comercial ou de outra área, do outro setor na cidade, para irem partilhar com uma apresentação de 8 minutos estes 3 eixos. Quem sou eu, o que é que eu faço e quais são os meus sonhos de futuro. E é uma sessão de networking com um ambiente descontraído, porque achamos que, de facto, não faz sentido darmos alguma formalidade quando nós não somos mais do que seres humanos. O Bazar à Noite é um projeto que nasceu de uma ideia de um grupo que se uniu há 13 anos atrás, que era o Criativa, do qual faziam parte o arquiteto Filipe Santos, a historiadora Dora Mendes, o André Valério, o designer Luís Favas, o guide turista Luís Figueiredo da Go Caldas, projeto Caldas da Rainha, e o Nuno Betancourt, pessoas que viviam com algum fervor a vida do setor criativo aqui nas Caldas da Rainha, mas que achávamos que era preciso fazer mais alguma coisa. E então fomos-nos juntando, sessões que começaram por ser semanais, mas depois passaram a quinzenais, porque todos nós tínhamos a nossa vida, Claro. e debatermos o que é que nós podíamos fazer, o que é que se passava no setor, nas indústrias criativas aqui no Concelho de Caldas da Rainha. E passada aquela fase de chorarmos, porque não acontece isto, porque não acontece aquilo, alguém... Andávamos todos aqui a queixar, Exatamente. não acontece nada. Ok, já lavámos a alma, agora o que é que nós podemos fazer de Agora vamos produtivo? passar àquilo que é A o ação. mais difícil. Exatamente. Que ideias é que nós temos e como é que nós as podemos concretizar? E discutimos sobre o comércio, sobre a questão da cidade estar mais viva ou menos viva durante os períodos do dia, da semana e do mês. E então alguém propôs a ideia de fazer um mercado, que a Praça da Fruta, trazer um mercado de criativos. E o arquiteto Filipe Santos trouxe a ideia do nome, mais alguns aportes em termos de comunicação, e nós começámos a mobilizar algumas pessoas que nós conhecíamos para fazermos um mercado. E surge a ideia, de facto, o conceito do Bazar à Noite, que teve nesse ano 2013 4 edições maravilhosas, 2 na Praça da Fruta, uma no Largo de Trás, que eu não me recordo o nome, Largo das Freiras, e museu também das Caldas e do Museu da Cidade, sim. E também uma parte ali no Largo do Café Central e do Café Local, e depois a 4ª edição no Largo da Copa, que é o Largo do Hospital Termal. Pronto, e aconteceram com muito sucesso, o projeto interrompeu-se, e há 4 anos atrás, eu, porque tinha o projeto de Selos Conjuntor Criativo, percebi, ok, existe uma massa criativa nas Caldas da Rainha, que está a crescer, que é... E que tem que ir para a rua. E que é perceptível e à qual é preciso dar palco. Exatamente. Então vamos trazer novamente o Bazar à Noite. E o projeto que vai agora para o seu 4º ano, que tem uma média de participação entre os 60, 70 e as últimas edições com 80 criativos, e que nós tomamos conta da Praça da Fruta das 17 às 23 horas, e que nós trazemos... Quando a Cláudia está lá, é pelo menos até à 1h da manhã. É 1h da manhã, e são as coisas, ainda as coisas boas dos projetos, a termos bons parceiros para os executar, e que nós trazemos à Praça da Fruta. Este ano vamos ter 5 edições, 6 edições Já de temos Natal. para pedir mais? Vai ser dia 6 se não me falha a memória, de maio. Portanto, é no primeiro sábado de cada mês, de maio até setembro. Diz lá novamente as datas, desculpa. As datas todas de cabeça, Não. 6 de maio. 6 de maio. 6 O de primeiro bazar, 6 de maio, 6 de na maio. Praça da Fruta. Portanto, se não for dia 6, meu Deus, estou tão velhote, é o primeiro sábado do mês de maio. Ai, não é, pera, estão a dizer, não é? É o dia 3, a nossa assessora de plática, na 3 de maio. Toda 7 horas na Praça da Fruta.
E portanto, e depois temos maio, junho, julho, agosto e setembro, primeiro sábado de cada mês, e depois em dezembro, dia 6, 7 e 8, a edição especial de Natal no estacionamento do Monte Pio. E o objetivo é de facto trazer à praça, trazer a um espaço que já está qualificado como de troca de produtos, de mostra de produtos e de encontros e reencontros de pessoas. É um momento que eu repito sempre, para mim o bazar é aquilo, É também que é o a imagem encontro, deste projeto, um projeto de pessoas para pessoas, pessoas com pessoas para pessoas, sim. não é? Foi quando, há uns anos atrás, num bazar à noite, eu vejo 2 senhores de idade madura encontrar e abraçarem e dizer: "Epá, já não te vi há tantos anos." Tá bom. E aí que nós conseguimos perceber que existe um fator pessoal, humano, social, inerente a Claro, uma dinâmica comercial claro. que acaba E cultural. e cultural por validar o projeto. Maravilhoso. Temos a nossa curadoria, fazemos, abrimos candidaturas para a edição do dia 3 de maio. Estão brevemente saíram aí, entram também acesso no nosso site silos.pt. Tem o formulário, existem critérios pelos quais nós fazemos a nossa seleção. É a nossa energia, é a nossa filosofia de mercado, é um instrumento, uma ferramenta de fazer cidade. E, portanto, trazer pessoas à noite a um espaço que é da cidade, durante um período alargado em que as pessoas sintam e vejam o que é que vem da alma de quem vive neste território, para nós é uma mais-valia e abre portas para muitos, muitos outros projetos. Nicola, eu quero-te agradecer do fundo do coração teres aceito este convite. Gosto de conversar contigo todos os dias, conversamos imenso. Foi curto hoje. Gosto muito, acho curto. Normalmente é mais longo. Mais longo. Ahm, Conta comigo Obrigado. e com o Sr. Jacinto para aquilo que tu precisares, porque eu sei que também posso contar contigo e isto é fazer acontecer, é contarmos uns com os outros numa cidade deste tamanho e desta dimensão. É a verdade, esta é a verdade, é contarmos uns com os outros para conseguirmos fazer acontecer. E estamos cá para isto. Até à próxima semana. Tchau. Obrigado. Obrigada. Obrigado.